paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem tem o prazer de vos falar e vos cumprimentar, seu irmão Cristo, evangelista Renato. Quero trazer nesta tarde uma palavra de Deus ao vosso coração, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que assim diz a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Glória a Deus, glórias, aleluia. Amados, queridos irmãos, estamos diante de um texto da palavra do Senhor, em Atos capítulo 10, que vai trazer para nós a história de um homem por nome de Cornélio. Este homem por nome de Cornélio, ele residia na cidade de Cesareia, aonde muitos dos apóstolos do Senhor passaram por ali levando a palavra de Deus. A Bíblia, ela vem trazer para nós uma narrativa que este homem, ele era centurião da corte chamada italiana, ou seja, ele era um homem gentil. Mas esse homem, por nome de Cornélio, ele tinha algumas qualidades. Apesar de ele não conhecer a Deus, mas ele tinha temor de Deus no coração dele. Porque a Bíblia diz para nós que este homem, ele tinha um costume. Veja, ele tinha um costume, ou seja, ele tinha aquele dever de se consagrar, de orar, de buscar Deus, buscando resposta de Deus. E a Bíblia diz para nós que este homem, no quarto dia, ele teve uma visão onde ele viu um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor começou a instruir a ele, pedindo que ele fosse atrás de um homem por nome de Pedro, que tem por sobrenome Simão. A Bíblia, ela vai dizer para nós que este homem, quando viu este anjo, o qual instruiu ele, na mesma hora ele tomou posição, convidou alguns soldados piedosos e enviou ali a cidade de Jope. A Bíblia, querida, ela vem dizer para nós que estes homens, quando eles se aproximaram ali próximo aonde Pedro estava, Pedro também, ele iria ter uma visão, porque Pedro, ele subiu ao terraço para poder orar. E a Bíblia diz que ele teve fome e quando preparava algo, e sobreveio um arrebatamento de sentido, um êxtase. E a Bíblia diz que ele viu um lençol atado pelas quatro pontas, tecido de vários animais répteis, quadrúpedes da terra, o qual a voz se dirigiu para ele e disse: Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe disse: De modo nenhum, Senhor, eu jamais coloquei algo imundo na minha boca. E a voz tornou a falar com ele e disse: Pedro, não faça impuro aquilo que Deus purificou. A Bíblia diz que tornou novamente a recolher-se ao céu. Mas Pedro, ele ficou com aquela dúvida, procurando entender o que seria o significado daquela visão. Mas, amados, tudo que Deus faz perfeito. Porque estes homens que foram enviados ali para a casa onde Pedro estava hospedado, entenda, eles eram pessoas gentis. E todos sabem que o costume do povo judeu, irmãos, eles não se davam bem com o gentio. E Pedro, ele ainda era religioso. Pedro ainda tinha este algo no coração dele. Mas a Bíblia diz para nós que antes que Pedro viesse despachar esse homem, o próprio Espírito Santo de Deus, ele falou com Pedro e disse: Olha, se dois homens batendo na tua porta, vai, sem hesitar, porque foi eu quem os enviei. Entenda, o Senhor falou com Pedro ali, para que Pedro viesse receber
para que Pedro não viesse fazer acepção de pessoa nenhuma, porque era o próprio Deus que tinha o enviado. Eu já quero trazer algo, irmão, para os nossos dias. Em nossos dias, irmãos, é tanta acepção de pessoas, irmãos. Infelizmente, dentro da igreja está desta forma. É tanta acepção de pessoa. Infelizmente, irmão, no meio de nós tem muitos religiosos, irmãos. Tem muitos irmãos que adotam as práticas dos fariseus. Nunca conheceu Jesus, irmão. Julga as pessoas pela aparência, julga as pessoas pela veste, julga as pessoas até mesmo porque é de outro ministério, irmão. Adorando placa de igreja, irmão. Placa de igreja não salva ninguém não, irmão. Vamos adorar o único que é digno de honra e de glória. Pedro, ele iria fazer acepção de pessoa, porque ele fazia parte do povo, irmão, que tinha promessas sobre a vida deles. O resto, irmão, para eles, não tinha jeito. O resto já estava julgado e condenado. E nossos dias religiosos, eles tratam as pessoas desta forma também, irmão. Infelizmente está desta forma. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Pedro, ele abre aquela porta quando aqueles homens chegaram. Aqueles homens começaram a relatar para Pedro acerca da visão que o seu Senhor teve. Porque se o próprio Deus não tivesse falado com Pedro, irmãos, Pedro jamais iria acreditar que um gentil tinha tido uma visão e o anjo do Senhor apareceu para ele. Jamais, irmão. Os religiosos não acreditam, irmão. É só eles, irmãos, que têm visão, é só eles que têm revelação. Os outros não, irmão. Meu amado, a Bíblia diz para nós que todo aquele que é temente a Deus, irmão, o Senhor lhe ouve, não importa a nação, irmão. Não importa. Então Pedro recebeu. Agora foi diferente, porque o próprio Senhor falou com ele, instruiu ele. Em vez de ele expulsar as pessoas, irmãos, ele pediu que entrasse e dormisse ali, para que viesse partir no outro dia. E quando chegaram na casa de Cornélio no outro dia, Cornélio já tinha reunido uma comitiva, tinha reunido os seus parentes, os seus amigos mais próximos, mais íntimos, irmãos. E quando Pedro chegou ali, ele ficou pasmo, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando Pedro chega ali, Cornélio cai prostrado aos seus pés. E Pedro não aceitou, irmão, aquela adoração não, irmão. Pedro entendeu que digno de honras, de glória e adoração somente ao Senhor. Quantos pregadores, irmãos, aceitam a adoração de irmãos, aceita aquele status, aquele glamour, irmão, tomando a glória para si, a glória do Senhor. A glória dele ele não dá para ninguém. Mas Pedro pediu para que ele viesse se levantar, porque ele também era homem. E Pedro olhou e reconheceu naquele momento, ou seja, Pedro se converteu naquele momento, porque ele diz, vejo que Deus ele não faz acepção de pessoa nenhuma, mas todo aquele que é temente a esse Deus ouve. Então Cornélio falou, olha, que nós estamos aqui para ouvir tudo da parte de Deus, que através de ti será falado para nós. E Pedro começou a abrir as Santas Escrituras desde o batismo ali, irmão, de João. A Bíblia diz para nós, enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu ali. Eles foram batizados com o Espírito Santo naquele momento, irmão. A Bíblia diz que todos profetizavam, falavam em línguas, irmão. Irmãos, eu já quero trazer algo para a igreja dos nossos dias. Irmãos, a maior evidência de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, irmãos. É a maior evidência. Porque nós estamos vivenciando dias aí, irmãos, que muitos irmãos têm recebido cargo e não é batizado com o Espírito Santo, nunca falou em línguas, irmãos. É muito sério. Por que muitos têm se afastado? Porque não tem força, irmão. Precisa do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder na vida do crente, para que ele venha, irmão, ter facilidade de usar as armaduras que Deus entregar para ele, para que ele venha ter habilidade, sabedoria, e não venha enfraquecer, irmão, na hora da luta, na hora da provação. Então, se você não é batizado, se você não fala em língua, é porque você não foi batizado com o Espírito Santo. A maior evidência é quando uma pessoa fala em línguas, irmãos. Fala novas línguas, a maior evidência. Isso começou desde o Pentecoste, irmão. Ali em Atos 12. Todos falaram em línguas. Ali em Éfeso, quando o apóstolo Paulo colocou as mãos sobre aqueles irmãos de Éfeso, começaram a profetizar, a falar em língua. Desta vez agora também, nesta passagem em Atos 10 também, falaram em línguas, irmão.
é a maior evidência, mas vamos lá, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu ali e todos ficaram cheios, irmãos, do Espírito Santo naquele momento, irmãos. Veja, irmãos, que aquele homem, por nome de Cornélio, ele era um homem também que tinha boas obras. Ele era um homem que tinha um bom testemunho, ele ajudava as pessoas, irmão. Ele dava esmola para as pessoas. Então, quanto mais ele ajudava as pessoas, mais ele agradava o coração de Deus, irmãos. Ele tinha prazer de partir o pão com o próximo, irmão. Esta é a maior evidência, irmão, de um homem que verdadeiramente tem um caráter formado, irmão, por Deus. Esse homem nem conhecia Deus, porque não conhecia a palavra, mas era um homem temente a Deus, irmãos. Ele era um homem de bom testemunho no meio da nação judaica, irmãos. Em nossos dias, irmãos, meu Deus do céu, quantos mau testemunhos, quantas pessoas compram e não pagam, vivem uma vida de engano, irmão, enganando irmão, toma emprestado, não paga, irmãos, não tem testemunho na rua em que mora, é contendeiro, é cheio de confusão, irmãos. Este homem Cornélio, ele traz um ensinamento para nós, irmãos, que nós devemos ser, irmãos, espelho aonde nós irmos, irmãos, que o cheiro suave de Cristo vem estar sobre a nossa vida. O Senhor diz que nós somos a luz do mundo, irmãos. Se nós somos luz, nós temos que ser representante de Cristo nesta terra, aonde a planta dos nossos pés pisar. Não precisa nem nós dizermos que somos crentes, mas as pessoas vão olhar, irmão, para o nosso caráter, para a nossa conduta e para o nosso testemunho, irmãos. Porque o crente, ele tem que ter testemunho. Cornélio alcançou, irmão, esta graça com a sua casa, sua família. Porque Cornélio, ele tinha um caráter, irmão. Ele era um homem de bom testemunho, irmão. E assim, o servo de Deus, ele tem que se proceder. Ele tem que ter um bom testemunho para que possa atrair pessoas após si, para que essas pessoas vejam Cristo na vida dele e se convertam e venham ter o verdadeiro conhecimento da palavra, da verdade, que está em Cristo Jesus, que é salvação, é vida eterna para todo aquele que crê em seu nome. Amém? Aqui que vos despede, eu sou o irmão em Cristo, Evangelista Renato. Deus abençoe. Fique na santa e gloriosa paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.